Graça e paz de Jesus, amados irmãos e irmãs. Nós estamos dando início a mais uma aula da EBD, da Igreja Batista Sião. Vamos dar continuidade à lição da revista Compromisso, os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, certo? Nós estamos na lição de número 11, cujo tema é a visão da restauração. Esta lição finaliza o estudo no livro do profeta Ezequiel, certo? E ela está baseada nos capítulos de 41 do livro de Ezequiel até 48, tá bom? Então, você pode pegar a sua lição, a sua Bíblia também, e vamos começar a nossa aula. Então, o texto áureo, já que nós não dispomos de tempo para ler Ezequiel do 41 ao 48, a lição ela separa um texto áureo para a nossa meditação e está em Ezequiel 44 a partir do versículo 23, ou melhor, somente o versículo 23, Ezequiel 44, versículo de número 23, que diz assim: A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Então, como eu disse, nossa lição ela vai tratar sobre restauração. Deus já falou por intermédio do profeta sobre juízo, né? Trazendo juízo sobre o pecado do povo, sobre como o povo estava se comportando, o quão grave, né, quão graves eram os pecados deste povo de Israel. E para finalizar o livro do profeta, o Senhor traz visão sobre restauração. O Senhor, por intermédio do exílio, o Senhor estava renovando o povo também, não só castigando, mas também renovando o povo. O Senhor estava trazendo restauração, né, do povo e preparando este povo para uma nova caminhada, né, nesse retorno que o povo faria após o exílio para a sua terra natal. Então, eu vou estar sempre lendo textos, né, da nossa lição, eu acho isso muito importante. É até a forma como eu prego, faço pregações expositivas, então da mesma forma nós estaremos lendo o texto da lição, estaremos lendo alguns versículos bíblicos, embora essa lição ela traz sempre parte dos versículos bíblicos aqui, vocês com certeza sabem disso. Então, na nossa introdução, o autor ele diz: ao chegar à última parte do livro das profecias de Ezequiel, podemos perceber dois aspectos principais que dominaram a mensagem do profeta e sacerdote, os quais podem ser resumidos nas frases: Deus destruirá e reconstruirá. Certo? Então, nós estamos agora na parte da reconstrução, onde Deus ele vai trazer restauração. Na primeira parte do seu livro, ele alertou para a destruição que chegaria como consequência dos pecados, injustiças e abominações do povo. Contudo, em ruínas seria o momento de reedificar, e esta foi exatamente a última ênfase que o profeta deu à sua mensagem. Então Ezequiel, de atalaia, ou seja, de profeta, de alguém que estava ali avisando o povo do perigo iminente, né? Avisando o povo, chamando o povo
para um arrependimento, para se voltarem ao Senhor, assumir o papel de evangelista, trazer, né, boas novas, e num estilo em que uniu a linguagem apocalíptica com a linguagem sacerdotal, ele passou a anunciar as boas novas de esperança para um povo completamente arrasado. A partir da próxima lição, nós estaremos trabalhando o livro de Daniel. E me chama a atenção no livro de Daniel que logo no seu início, Daniel ele nos traz nos diz como está o povo, como está a moral do povo, nos diz como está o templo. O livro de Daniel diz que no início, logo quando o povo foi levado cativo, depois a Babilônia veio, né, Nabucodonosor veio com seu exército. Ele não só destrói a cidade, mas ele também destrói o templo e põe fogo no templo. E aqui, para aquele tempo, diz muito. Quando uma nação vence a outra e quando uma nação destrói o templo da outra, a ideia que se traz é de que um Deus venceu o outro. Então, a moral do povo de Israel estava lá embaixo. A moral do povo de Israel estava muito baixa. Então, trazer essa mensagem de restauração, de boas novas, a ideia de trazer esperança ao povo, de que o povo continue crendo, de que o mesmo Deus que os levou para o exílio é o mesmo Deus que vai restaurar o povo, vai restaurar o culto a ele, vai restaurar a moral do povo. Então, no livro de Daniel, Daniel diz que a cidade foi cercada, né, de que foram levados cativos e de que tinham sido levados até utensílios do templo. A diferença é que Daniel, e não só Daniel, mas os demais profetas, deixam claro de que isso não é porque os deuses babilônicos venceram o Deus de Israel, mas a verdade é de que essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus, de fazer com que o seu povo ele seja levado cativo, de que seu povo ele sim sofra por um período de um tempo para que seja então restaurado, para que o povo se volte ao Senhor. Então tudo isso está dentro do plano do Senhor. Ainda assim, o povo de Israel, quando vê a sua nação, o seu templo, né, destruídos, então a moral do povo realmente abaixa, o povo está arrasado e o Senhor conforta este povo, dizendo que a tribulação, a perseguição, o castigo, tudo isso é por um tempo. É por um tempo. Logo, o Senhor trará restauração ao seu povo. E é sobre isso que nós vamos falar. Deus trará restauração. Pois bem, a visão e a glória do templo reconstruído após a restauração. Tendo constatada a queda final de Jerusalém, conforme anunciada por profetas de Deus, Ezequiel foi encarregado da missão de anunciar um novo momento para a nação escolhida, um tempo de restauração. Assim, nesse conjunto final de profecias, Ezequiel foi levado a ver o santuário reconstruído após o processo de restauração. Isso está lá em Ezequiel 41, versículo de número 1, que diz assim: Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. Então a visão de Daniel é de um templo, é de algo que o povo já tinha visto, uma parte do povo já tinha visto esse templo destruído. Quem não viu, ouviu sobre este templo que foi destruído. Então, agora, a sua visão, Deus em visão, traz a ele de um templo novo, restaurado. Então, isso traz ao povo esperança. Lembrando de que o templo era aquilo que trazia a ideia da presença de Deus no meio do povo. Então, quando o templo é destruído, é porque Deus não está mais ali. Deus retirou a sua presença e por isso o templo foi destruído. Então, se Deus traz uma mensagem por intermédio do seu profeta de um novo templo,
é porque vamos voltar à época de ouro, né? Vamos voltar aos tempos bons. O Senhor vai restaurar o templo e com isso a presença do Senhor estará de volta no nosso meio. Esse é o pensamento do povo. Com detalhes e minúcias, o Senhor mostrou ao profeta o templo que seria restaurado. Ezequiel foi cuidadoso em anotar todas as medidas e descrições do edifício, tanto da parte exterior como interior, seus encaixes e seus utensílios, da mesma maneira como o Senhor tinha dado aos antigos as descrições e medidas para a construção do tabernáculo no deserto, onde ele haveria de colocar sua glória. Naquele momento, o mesmo Senhor estava dando, por meio do profeta Ezequiel, o detalhamento da construção do templo refeito. Mas não seria apenas um edifício vazio, ou apenas mais uma construção no meio da cidade. Ali seria um lugar santo, separado para o ofício, onde se colocariam as coisas santíssimas. E isso está lá em Ezequiel 42, versículo de número 13. Então Deus está preparando um local, que este é o templo, para ali estar as coisas santíssimas. É uma mensagem sobre santificação. O profeta, o Deus, por intermédio do profeta, está dizendo que vai restaurar a moral, vai restaurar a ética. Não foram uma, nem duas, nem três vezes, aonde o Senhor mostrou tudo aquilo que estava acontecendo, né, no templo. Toda a imoralidade, né, tudo aquilo que os sacerdotes e os levitas estavam fazendo contrário à lei, contrário à vontade do Senhor, manchando o nome do Senhor, muitas coisas escondidas do Senhor, embora o Senhor estava vendo todas as coisas, né? Então o Senhor iria restaurar também essa ética, essa moral. O Senhor iria restaurar a santidade dentro do templo. No início de sua missão, Ezequiel tinha visto a glória do Senhor deixando o templo e acompanhando o povo no cativeiro. Na queda, Deus não abandona o seu povo. Então, nesse momento de restauração, ele estava vendo a glória do Deus de Israel vindo do Oriente. Ou seja, ao mesmo tempo que, embora Deus não estivesse, né, entre aspas, ali mais no templo, pois o templo estava sendo destruído, o povo estava sendo levado em exílio, Ezequiel viu, nas suas primeiras visões, o Senhor acompanhando o povo. Porque o Senhor está sempre conosco. Ainda nos momentos de disciplina do Senhor, o Senhor não nos deixa. Nós temos essa ideia de que se as coisas vão bem, Deus está conosco. Se as coisas vão mal, Deus não está conosco. Mas o princípio bíblico é de que Deus está conosco em todo o tempo. Ainda quando o seu povo está em rebeldia, ainda quando o seu povo está fazendo tudo o que é contrário à sua lei, à sua vontade, entristecendo o Senhor, por mais que o Senhor não aprove, o Senhor continua com o seu povo. O Senhor permanece com o seu povo, porque esse é o seu povo. Ele não está aprovando, ele não está, por muitas vezes, abençoando, mas o Senhor não abandona o seu povo. Então agora o povo iria retornar, né? Deus está falando sobre também restaurar as coisas e diz que a glória dele, o poder dele acompanha também o povo de volta nesse tempo de restauração. O Senhor também volta com a sua presença ao templo, restaura o culto, restaura a moral, a ética do povo e dos seus sacerdotes. Em meio a tal visão gloriosa do Senhor, se movendo para estar com o seu povo e voltando para trazer restauração, só restou ao profeta duas atitudes: cair com o rosto em terra numa atitude de submissão e adoração, e repetir que a glória do Senhor encheu o templo. O que mais poderia ser dito ou feito? A fala do profeta lembra quando Salomão inaugura o templo, né? E a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda a casa,
ou seja, todo o templo, e os sacerdotes, os levitas, todos caíram no chão por conta do tamanho do peso da glória do Senhor. Né? Ezequiel traz isso, né, na sua atitude e também naquilo que ele constata em visão. Então ele diz: a glória do Senhor encheu o templo. E qual é a atitude dele? A atitude dele enquanto outros caíram por essa força e por esse poder, né, ele também cai com o rosto em terra numa atitude de submissão e adoração. É humilhação na presença do Senhor. É rendição, é se prostrar na presença do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, é isso que nos faz estar como o povo de Israel, passando mais tempo do que devia, em momentos difíceis, em momentos de disciplina, porque nos falta essa humilhação, nos falta esse prostrar-se diante de Deus, nos falta esse reconhecimento da nossa pequenez e da grandeza de Deus. Nos falta também essa adoração, esse reconhecimento de Deus. Ezequiel, ao ter a visão, ao ver a glória do Senhor que está retornando ao templo, ele se prostra, ele reconhece, porque ele é imerecedor. Ele é imerecedor. Os profetas estão sempre lembrando dos seus pecados e dos pecados dos pais. E sabe de que Deus poderia deixar o povo em disciplina no exílio, ou seja, no deserto, em qualquer outro lugar ruim. Deus poderia deixar o povo lá para sempre. Mas Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus ele pode até demorar em estar irado, mas não fica para sempre. Não fica para sempre. Ele se volta ao seu povo com misericórdia. E quando Deus mostra que vai voltar ao povo com misericórdia, com restauração, o profeta, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo o pecado de seus pais, reconhecendo o seu próprio pecado e reconhecendo o poder, a glória e a grandeza de Deus, ele se prostra perante o Senhor. Pois bem, agora nós vamos ver aquilo que o Senhor promete fazer. O Senhor vai trazer uma nova ordem nacional. O Senhor vai restaurar não só o templo, o Senhor vai restaurar os oficiais do templo, o Senhor vai restaurar a liderança do povo, o Senhor vai restaurar o povo, porque essa restauração ela é completa, certo? Tendo completado o templo restaurado e contemplado o templo restaurado e o descrito em detalhes e principalmente tendo se submetido em adoração, Ezequiel passou a ouvir a voz que lhe daria as novas instruções. Se estava começando um novo período na história do povo, um tempo restaurado, então novas instruções deveriam ser estabelecidas. E tudo haveria de começar com o reconhecimento de que aquele lugar estabelecido para adoração também seria o lugar onde o Senhor estava colocando a planta de seus pés e colocando o seu trono. Ali seria a habitação divina. E ali, no topo do monte, a lei do templo estava sendo promulgada. Por isso, Ezequiel foi instruído a escrever à vista do povo para que guardassem. E aí, baseado em Ezequiel 4:11, toda a sua forma e todas as suas normas e a cumpram. Então Ezequiel está escrevendo à vista do povo aquilo que o Senhor quer, a nova forma que o Senhor está dando, para que o povo não só ouça, mas para que o povo cumpra. Deus está trazendo a nova ordem. Deus está trazendo restauração. Isso significa que também nós não podemos ser os mesmos. A verdade é que quando Deus traz restauração, é porque o povo caiu em si. É porque o povo, de alguma forma, se arrependeu. Se não, vai se arrepender. O povo vai se arrepender. Porque Deus traz restauração para aqueles que se arrependem. Para aqueles que entendem que estavam vivendo de uma forma contrária à vontade de Deus e que é justamente por isso que estão passando por aflições e algumas dificuldades. A partir daí, este povo reconhece, aceita o castigo do Senhor
e agora aponta o seu coração para a vontade do Senhor. Então o Senhor traz restauração e esse povo vai viver um tempo novo. Então é escrito, a visão é escrita na frente do povo. Aquilo que Deus vai fazer de novo é escrito na frente do povo, à vista do povo, para que o povo guarde aquilo. Porque Deus vai trazer um tempo novo, mas esse povo precisa ter também um coração novo. Esse povo precisa estar preparado para que não aconteça a mesma coisa, para que não ande em caminhos tortuosos, para que não façam coisas que são contrárias a essa nova ordem de Deus e voltem ao seu pecado e então novamente estarem em disciplina. O povo tinha sido punido por causa de suas decisões erradas e ter abandonado a aliança com o Senhor. Então, a lei da terra restaurada, baseada na presença divina no santuário, impunha que aquelas abominações fossem rejeitadas. Ezequiel 43:9. Também os líderes nacionais, os chefes de Israel, que antes exploraram o povo, deveriam se comprometer com novas práticas. Assim o Senhor ordenou. Está lá em Ezequiel 45:9. Já basta, ó chefes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai a retidão e a justiça. E ao povo ordenou, tereis balanças justas. A visão da restauração dada a Ezequiel apontou que o lugar de adoração também é o lugar onde o Senhor exige comportamentos restaurados na vida do povo. Olha que interessante. Aos chefes, né, aos líderes da nação, já basta. Afastem-se da violência, da opressão, e pratiquem a retidão e a justiça. Ou seja, mudem os seus caminhos. O Senhor vai trazer restauração, mas é preciso arrependimento. É o que Pedro diz àquele povo que está ouvindo o seu sermão à porta do cenáculo. Quando ele sai, né, o Espírito desceu sobre o povo, ou sobre os discípulos, as portas são abertas, ele vai pregar o seu primeiro sermão e no final da pregação o povo então diz: que faremos, pois? Eles dizem então: se arrependam, se arrependam, se arrependam. Isso não é só para os líderes, mas também para o povo. Tereis balanças justas, sejam justos. João diz isso na sua primeira carta. Ele diz que o nosso Senhor é Deus de amor e é Deus de justiça, então que nós devemos ser um povo que ama e um povo que pratica a justiça. Normas de adoração, normas da adoração restaurada. Continuando a visão do novo templo, Ezequiel seguiu descrevendo os elementos indispensáveis a uma adoração nesse novo modelo. Estas são as normas para o altar. Ezequiel 43:18. Em primeiro lugar, que ficasse determinado que somente poderia se achegar à mesa do Senhor para servi-lo e adorá-lo quem estivesse disposto a cumprir as normas ali estabelecidas. Ezequiel 44:16. Então, nesse novo tempo, nessa nova ordem, aqueles que estariam ali servindo o Senhor seriam aqueles dispostos de verdade a cumprirem tudo aquilo que o Senhor queria. Isso é ordem. Isso é organização. Isso é compromisso. Isso é fidelidade, santidade. Aqueles que vão trabalhar no templo, eles precisam ser exemplo. Todos têm que cumprir a vontade do Senhor, mas aqueles que estão na liderança precisam ser exemplo. Porque, embora seja correto dizer, olhemos para Cristo, não para os homens, mas aqueles que estão na liderança precisam dizer como Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não são perfeitos, mas precisam ter um caráter ilibado. Precisam caminhar o caminho da retidão.
Isso servirá de testemunho ao povo. Isso servirá de testemunho aos demais. Então, nesse novo tempo, nessa nova ordem, nessa restauração, aqueles que vão servir ao Senhor e adorar ao Senhor, eles precisariam estar dispostos a cumprir as normas ali estabelecidas. Veja que se repete o padrão, por exemplo, da aliança com Moisés. Moisés vai chegar ao povo e vai dizer: vocês querem realmente isso? Vocês querem realmente saber a vontade do Senhor, a lei do Senhor, porque vocês precisam cumprir. Querem andar com o Senhor, então precisam disso. Então, cumprindo as determinações e a adoração, deveria acontecer com ofertas sem defeitos. Santidade. 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 Deus não iria, já não aceitava antigamente. Mas aqui o Senhor está ratificando. Não pode ser qualquer oferta. Ou seja, como hoje nós somos o sacrifício vivo, segundo Romanos, capítulo de número 12, né? Versículo de número 1, Paulo lá diz aos Romanos, então, nós somos esse sacrifício vivo. Não podemos andar de qualquer jeito. E quando eu digo andar, é a caminhada com o Senhor. O Senhor exige as ofertas sem defeito. O Senhor exige dos seus sacrifícios vivos, que somos nós, sua igreja, um povo que busca a santidade, um povo que busca a obediência a Ele. Pois Deus exige que apenas o melhor de cada adorador lhe seja entregue, assim como Ele pessoalmente se colocou à disposição para dar o melhor ao seu povo. Também que essa nova adoração deveria ser preparada a cada dia. Ou seja, é disciplina e fidelidade. Não é algo, e até comum, né? Eu não ia dizer comum antigamente, no antigo Israel, vou dizer é comum hoje, aonde nós reservamos poucos minutos, né? 2 horinhas ali de culto, no máximo 2 horas de culto, né? E aí temos toda uma semana, e muitas vezes passamos toda uma semana como se não tivéssemos um compromisso com o Senhor. Essa separação entre a minha vida cristã, né, e minha vida mundana. E então nós achamos que servimos ao Senhor ao domingo pela manhã, e durante toda a semana nós servimos a empresa, a família, a demais coisas, e só vamos servir ao Senhor no outro domingo, no próximo domingo. Mas o princípio é de que nós somos, como eu disse em Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo escreve que nós somos sacrifícios vivos e que nosso culto racional é sermos esse sacrifício vivo durante todo o tempo, 24 horas, integralmente. Então, esse serviço deveria ser oferecido, essa nova adoração deveria ser preparada todo dia. Então nós somos um culto vivo, um sacrifício vivo ao Senhor todos os dias. Nós temos aquele momento de culto específico em comunidade aos domingos, mas nós temos toda uma semana de culto ao Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, né? na faculdade. Nós somos sacrifícios vivos, nós somos culto ao Senhor, nós prestamos culto ao Senhor 24 horas por dia, porque nossa vida toda é do Senhor. Nós não temos uma vida, pelo menos não deveríamos ter uma outra vida, senão essa, porque nós somos completamente do Senhor. Eles deveriam ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. E aqui é o dever sacerdotal, é o dever da liderança de ensinar o povo, de doutrinar o povo, de mostrar o caminho, né? Ser guia espiritual para o povo. O Senhor diz em Oséias, o Senhor diz também, Jesus diz no Novo Testamento, né, que o povo perece por falta de conhecimento. O povo morre, o povo padece por não conhecer a vontade do Senhor e por isso então não cumprem a vontade do Senhor.
Então é um dever da liderança de ensinar, mas é um dever também do povo, é um dever nosso de buscar ao Senhor, de saber qual a vontade dele. O último ponto, né, antes da conclusão, está baseado em Ezequiel 47. A água como proteção, cuidado e cura, e a terra como herança. Se nessa visão final ao profeta era mostrada a restauração que o Senhor estava fazendo acontecer, então que ele compreendesse o significado de cada um daqueles elementos. Assim, depois da visão do santuário restaurado e da glória que o enchia, da nova ordem nacional e da adoração, Ezequiel ainda foi levado a ver água saindo por debaixo da soleira do templo em direção ao oriente, Ezequiel 47:1. A primeira percepção do profeta foi que a água, à medida que saía do santuário, se aprofundava cada vez mais. Da mesma forma seria a restauração que o Senhor tinha iniciado no meio da nação. Começando do santuário e da sua presença ali, iria jorrar profundamente até que a influência transformasse as águas salgadas em água doce. Está no versículo 8. Então, a ideia da água que jorra, né, ela tem uma ideia de profundidade, de que não seria algo raso, mas que o Senhor, assim como estava ali no templo, né, assim como restaurava o templo, sua presença estava no templo, aquilo ali ia se espalhar por toda a nação, por todo Israel. O Senhor visitaria o seu povo, mudaria o coração do seu povo, como disse em Ezequiel 36. O Senhor visitaria os governantes. A restauração, ela é completa, ela é também profunda, ela é verdadeira, ela não é superficial, entende? No rio profundo, os pescadores poderiam estender suas redes, pois estariam suas águas cheias de peixe, No rio profundo, os pescadores poderiam estender suas redes, pois estariam suas águas cheias de peixe. Ezequiel 47:9. E nas suas margens cresceriam todo tipo de árvore que dá fruto comestível, que serviriam de alimento e remédio. Então as promessas da aliança de proteção, cuidado e cura para o seu povo estariam completas. Da mesma forma, cumprindo as promessas, a terra que o Senhor jurou dar aos pais poderia ser dividida como herança. Cada uma das 12 tribos de Israel teria sua parte dividida conforme as instruções divinas, de modo que houvesse justa partição. E não só isso. O Senhor também diz, através da profecia, de que na tribo onde o estrangeiro habitar, ali lhe dareis a sua herança. Ezequiel 47:23. A palavra do Senhor, assim como sua bênção, sempre alcança toda a terra. O Senhor então promete, com justiça, restaurar as tribos, repartir da forma correta a porção de cada tribo, mas que daria lugar no meio do seu povo aos gentios, aos estrangeiros. Essa é a promessa que alcança a mim e a você. A restauração de Israel tinha a ver não só com o povo. A restauração de Israel apontava para a restauração de toda a terra, de todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo diz depois que em Cristo Deus estava reconciliando todas as coisas. Todas as coisas. Essa água que sai por debaixo da soleira do templo em direção ao oriente, ela também nos lembra a graça de Deus, que por meio de Jesus alcança não só judeus, não só israelitas, alcança também gregos, romanos, alcança europeus, africanos, brasileiros. Essa graça que flui por intermédio de Cristo, da sua morte na cruz e da sua ressurreição, essa graça, ela é para todos.
essa graça é para todos. Essa restauração nos alcança também. Aquilo que o Senhor promete àquele povo, proteção, cuidado, cura, lugar na terra, essa promessa nos alcança. Essa promessa é para todos nós. Essa promessa é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Essa promessa tem nome, e o nome da promessa é Cristo Jesus. Esse final me chamou mais atenção, porque o texto ele deixa de ser para um povo, para uma nação, e ele me alcança agora. Quando nós lemos o profeta Ezequiel, quando nós lemos suas profecias, nós vemos coisas que são pontuais para aquele povo. Mas também, por intermédio de partes da profecia como essa, nós sabemos que nós somos alcançados. Nós sabemos que realmente o povo de Deus agora é a sua igreja. E essa promessa de restauração está sobre nós. Deus restaurará toda a terra. Nós vivemos tempos difíceis na religião, nós vivemos tempos difíceis no governo, seja no governo do nosso país, seja no governo mundial. Mas o Senhor trará restauração. E a certeza dessa restauração que nos alcança é Cristo Jesus, que não só morreu, mas também ressuscitou e em breve retornará. Foi longo e penoso o caminho percorrido, mas Jerusalém foi purificada de todas as suas iniquidades, e nela poderá habitar perpetuamente o trono do Senhor. Ele volta do exílio e restaura o templo, a adoração e a santidade exigida. O templo, a ordem social e moral foram restauradas, e no fim, o que prevaleceu foi a glória e a presença do Senhor. Em Apocalipse, João, por intermédio da visão que o Senhor deu a ele, João diz que não tinha luz naquela cidade, na nova cidade, porque o Senhor era a luz da cidade e que o Senhor habitava no meio dela. Eu acredito que essa promessa de restauração, ela é a mesma da que João fala lá em Apocalipse. Essa glória do Senhor que encherá não agora só o templo, mas toda a terra. O Senhor restaurará todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Os tempos são maus. Os tempos são de exílio, né? Nós vivemos numa Babilônia, nós vivemos numa Pérsia, né? Como Esté e Mardoqueu, mas com o seu filho, com o retorno do seu filho, o Senhor restaurará todas as coisas. Ele restaurará o governo, porque o governo será dele. Hoje não é, mas o governo será dele. Ele restaurará a religião, porque Ele é o nosso Deus, todo culto será a Ele, e Ele estará no meio de nós. O Senhor nos restaurará por completo. Teremos também novos corpos. Então não haverá mais dor, nem pranto, não haverá mais pecado, não teremos mais medo de violência. Então nós, assim como o povo aguardava essa restauração, nós aguardamos a restauração de todas as coisas por intermédio do retorno do seu Filho amado Jesus. Amém? Que assim como essa profecia foi para dar esperança ao povo, que ela suscite esperanças no seu coração. Que ao olhar para este mundo, do jeito que ele vai de mal a pior, possamos olhar para o céu e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Senhor restaurará todas as coisas. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, até a próxima.